Ô Glória, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa igreja de Antioquia era uma igreja muito espiritual, uma igreja frutífera, uma igreja que jejuava, que se consagrava, uma igreja que se santificava, uma igreja que servia ao Senhor. Uma igreja visionária, uma igreja que tinha no coração o desejo de alcançar almas e de enviar missionários. Tudo isso dirigido pelo Espírito Santo. E é interessante notar que aqui diz que havia nesta igreja alguns profetas e mestres, o que dá a entender que nem todos que estavam naquela igreja, todos eram profetas ou todos eram mestres. Não, havia alguns profetas e alguns mestres. É importante a gente salientar, é importante a gente falar que cada um tem um chamado. Você foi chamado por corpo de Cristo. Você tem uma função nesse corpo. A sua função é muito importante. Você que se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E Deus tem uma missão para você nesse corpo. Uma coisa interessante que a gente nota aqui é que essa igreja era uma igreja de palavra, porque havia profetas nela. E o profeta é um pregador do evangelho. Ele prega a palavra com inspiração do Espírito Santo. Essa igreja, ela tinha um fundamento, Cristo. E essa igreja crescia no ensinamento da palavra. Nesta igreja havia sinais, prodígios e maravilhas. Ali operavam os dons do Espírito Santo, como os dons de revelações, como diz aqui, porque eles eram profetas, eles tinham visões, espiritualmente falando, porque Deus opera de várias formas. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. A Bíblia fala dos novos dons do Espírito Santo de Deus. Então o profeta, ele é um pregador do evangelho, ele prega a verdade, ele prega a cura, ele prega a libertação, ele expulsa demônios. O profeta de Deus, ele é ousado, ele é intrépido, e louvado seja Deus. E além disso, irmãos, além da igreja ser edificada na palavra, lá também havia mestres. O mestre é aquele que ensina, né? Os doutores aqui, no sentido, a palavra é mestre, aquela pessoa doutora na palavra, mestre da palavra, que ensinava aquela igreja. Olha que coisa linda, pessoal. Que igreja maravilhosa, que igreja gloriosa, em nome de Jesus, fundamentada na palavra e no ensino da palavra. Agora, uma coisa importante: nem todos são chamados para serem profetas, para serem mestres, para serem pastores. Cada um tem a sua função no corpo. Eu quero te dar alguns exemplos. Olha o que diz, pessoal, no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 12, versículo 27. Primeira Carta aos Coríntios, 12, 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Deixa eu abrir uns parênteses aqui. Tem muitas pessoas que acham que o ministério apostólico é superior ao pastor, ao evangelista, ao músico. Não, não é nada disso não. Porque quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, é interessante notar que os apóstolos faziam a função de pastores, de profeta, de evangelista e mestre. Mas conforme a igreja foi crescendo, lá em Atos capítulo 6, até fala sobre isto, Deus começa a levantar pessoas para a obra. Em Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo começa a se despedir da igreja de Éfeso, ele fala que Deus ia colocar anciãos para tomar conta ali da igreja, que são os pregadores, os pastores. Então, preste muita atenção, não vai pensar só porque a pessoa tem um ministério apostólico que ela se acha, né, superior, não. Pelo contrário, o apóstolo é aquele que é enviado, aquele que é um missionário, para você entender melhor. Tá bom, pessoal?
Continuando aqui. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente aqui, se você continuar lendo, vai falar do amor. O amor é superior aos dons. Por isso que o apóstolo Paulo diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Mas voltando para cá, nós estamos vendo que Deus na igreja, ele colocou, irmãos, cada um com a sua função. Um é apóstolo, profeta, outro tem o dom de curar, outro tem o dom de governos, né? De socorro, e por aí afora vai. Onde que eu quero chegar, irmãos? Você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. O seu ministério é muito importante no corpo de Cristo. Tem mais aqui ainda. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, o versículo 4, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha aí, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um tem a sua operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por isso que ninguém pode se achar superior aos demais. No capítulo 12, se você continuar indo lá, lendo, primeira carta aos Coríntios 12, você vai perceber que o apóstolo Paulo trata desse assunto, né? Que o pé precisa da mão, né? E por aí afora vai. Continuando. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A profecia é uma mensagem inspirada. Não existe esse negócio de a pessoa falar: vem aqui que hoje vou profetizar na sua vila. Agora eu vou começar a revelar aqui, agora eu vou começar a profetizar. Isso não existe. Não é a pessoa que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa a pessoa. E muita gente é neófito, muita gente está deixando se levar. Tem muitos que se intitulam profetas e não são. A profecia é para edificar, consolar, exortar a igreja. E a profecia sempre será de acordo com a palavra, porque o Espírito Santo, que é o dono dos dons, jamais ele vai falar algo fora da palavra. Que nesse negócio de ficar desviando o RG, né, onde a pessoa mora, esqueça isso aí, irmãos. Olha o que diz aqui. Coisa séria, de modo que tem diferentes dons segundo a fé que é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, quer dizer, que lidera, com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Então nós estamos vendo aqui vários tipos de dons no corpo de Cristo. A igreja de Cristo tem dons diferentes. Valoriza o dom que Deus te deu. Talvez você ache que o seu dom é o menos importante. Você está enganado. É tão importante o seu dom no ministério. É tão importante o seu dom na igreja, no corpo de Cristo. Você não tem noção. É claro que a Bíblia aqui é resumida, mas tem gente que tem o ministério de intercessão, de socorrer os pobres, de dividir as suas coisas, né? Quando ele fala que aquele que reparte, reparte com liberalidade. Tem aqueles que cuidam, por exemplo, do ministério do pastor, que auxilia na igreja. Então, cada um tem a sua função, que sustenta a igreja com seus dízimos, com as suas ofertas, que é muito importante. Irmãos, a sua missão é importante. Por isso se valoriza. Não é porque de repente você não está no altar que a sua função não é importante no corpo de Cristo. É muito importante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não estiver exercendo, faz falta. O seu dom é importante. Olha o que diz. E a Bíblia ainda fala sobre isso. Que aquele que se acha menos valoroso no corpo, a esse damos mais honra. Você sabia?
Aquele que a gente acha que não é muito digno de honra, esse aí que a gente tem que dar mais honra. Imagine uma pessoa, irmãos, que chega na igreja e de repente a igreja toda suja, o banheiro sujo, um exemplo que eu estou te dando. E aí? Por isso que é importante ter aquela pessoa que é dedicada. Claro que o zelo da tua casa me consome, isso é obrigação da igreja, né, dos obreiros. Mas imagine uma pessoa entrar na igreja e ver a igreja limpa. Oh, louvado seja Deus, irmãos, porque a função daquele que limpa é importante. Independente se a pessoa tem um dom de limpeza, porque tem gente que tem, né? Limpa como ninguém, mas tem aqueles que limpam dos seus, mas limpa. Isso é importante. Mas valorize o seu ministério. Você que é evangelista, né? Você respira por almas. Você que tem um ministério de louvor, você que tem um ministério de intercessão, você que tem um ministério de ajudar com cestas básicas, de ir no meio da rua, fazer marmitex, e por aí afora vai. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Você que vai para os hospitais. Ô irmão, a sua missão é muito importante, o seu dom é importante. Voltando para cá, essa igreja, Atos 13, era uma igreja frutífera, uma igreja que tinha visão missionária, uma visão espiritual, tinha uma comunhão muito grande entre os irmãos e nenhum deles se achava melhor do que os outros. Porque uma igreja espiritual, você pode ter certeza, uma igreja que é fundamentada na palavra, como aqui havia profetas e mestres, você pode ter certeza que é uma igreja que tem fundamento, que tem amor, pessoal. E jamais vai haver uma concorrência numa igreja onde se prega a palavra de Deus em espírito e em verdade. Jamais, pessoal. Em nome de Jesus, vai haver comunhão. Não vai conseguir ter divisão. Não vai, você pode ter certeza. Não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo está na frente e ele mostra na hora. Na hora. Negócio de fofoca, esse negócio de divisão, de picuinha, não tem, porque quando a palavra é ministrada, a igreja é santificada. Quem não estiver de acordo com a palavra, não darão dois juntos se estiver de acordo. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Por isso a gente não tem que se preocupar. Claro que existem problemas, é óbvio, às vezes surge, mas é resolvido. Como lá em Atos capítulo 6, começou a ter uma confusão entre as viúvas dos gregos e dos hebreus, e aí começa a ter aquela disputa, os apóstolos são chamados e eles dão uma direção para a igreja. Olha que coisa linda, é assim que se resolve. Quando surge um conflito, uma igreja que é espiritual procura resolver e não lançar lenha na fogueira. É diferente, irmãos, procura se consertar. E é uma igreja que se preocupa um com os outros. Aqui diz que nesta igreja, olha que coisa tremenda, havia alguns profetas e mestres. E aqui no versículo 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor. É interessante que essa igreja servia ao Senhor. Ela não servia aos homens. Ela não servia às pessoas. Elas não serviam, trazendo para os dias de hoje, a placa da igreja. Ela servia ao Senhor. Isso é muito forte. A igreja tem que servir ao Senhor. E se ela servir ao Senhor, ela vai ser sujeita às autoridades constituídas. Desde que seja no Senhor, na palavra. Ela vai ser. É diferente uma igreja espiritual, pessoal. E diz mais, e servindo eles ao Senhor, que bonito isso, e jejuando. Era uma igreja que se consagrava, que jejuava. Não é à toa que o Espírito Santo tinha liberdade de se mover naquela igreja, de dirigir aquela igreja. Você vai notar que essa igreja era sensível à voz de Deus, porque eles tinham essa comunhão, aquela busca intensa, aquela sede por Deus, a sede de ouvir a palavra de Deus, de estarem reunidos. Olha o que diz mais, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então diz aqui a palavra que eles servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separa a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem separa para a obra do ministério é o Espírito Santo. Não adianta a pessoa querer levantar alguém que Deus não levantou. Não adianta a pessoa querer colocar alguém numa posição de liderança que Deus não colocou. Quem coloca é Deus. E quando é Deus, você vê que a pessoa leva jeito, flui. É notório isso.
Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas amadureceram, né? Muitos estão crescendo, a mente está se abrindo. Isso é notório. Uma certa vez, o profeta Samuel quase levantou, quase ungiu uma pessoa na casa de Jessé que não tinha nada a ver, que era o Eliabe, irmão de Davi, não era ele. Por quê? Ele olhou para a aparência, aquele homem bonito. Deus falou: não olho como o homem olha, olha para o coração. Então é Deus que levanta, é Deus que unge, é Deus que capacita. E aqui diz a palavra que o Espírito Santo mandou separar. Que liberdade que eles tinham, que o Espírito Santo tinha nessa igreja. Que coisa gloriosa. Ah, se as pessoas entendessem, né? Se as lideranças entendessem que tem que haver liberdade no Espírito. Ah, fazer uma igreja que busque, que adora. Ah, de vez de ficar preocupado em fazer multidão. Claro, quem não quer uma igreja lotada, mas de pessoas salvas, convertidas. Não somente para fazer números. Não, pelo amor de Deus. Nós queremos uma igreja de salvos. Em nome de Jesus, coloque no seu coração, em nome de Jesus, de se envolver com as coisas de Deus, de ser participante da natureza divina, das coisas de Deus. Olha, vai fazer tão bem para você. Você vai ver o crescimento, você vai ver prosperidade, portas se abrindo. E outra coisa, essa igreja buscava as coisas do alto, essa igreja buscava as coisas do céu, a igreja de Antioquia. Olha que igreja tremenda e poderosa em nome de Jesus. Ela não era perfeita, mas nós podemos ver que essa igreja, irmãos, nasceu através da oração e da consagração. E é lindo aqui, ele fala assim, olha, e separa Barnabé, aparta Barnabé a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo já tinha chamado Paulo, né, e Barnabé para essa obra. Isso é muito forte. Paulo, né, que era Saulo de Tarso. Deus só usou os irmãos para confirmar. Você que tem um chamado de Deus, Deus vai confirmar. O Espírito Santo vai usar alguém. Porque tem gente que às vezes não está entendendo o propósito de Deus e fica preso. Fica preso. E Deus está querendo fazer algo através dela, desde que seja na direção de Deus. Tem que ouvir a voz de Deus. E uma igreja que é espiritual, uma igreja que tem visão missionária e tem uma visão de crescimento, essa igreja aqui não prendia ninguém, não. Essa igreja liberava. Porque diz aqui a palavra de Deus, olha que coisa forte. Então, jejuando e orando, versículo 3, né? E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa igreja não prendeu aquelas pessoas que tinham chamado. Infelizmente, irmãos, tem algumas igrejas, algumas lideranças que prendem alguém que tem chamado. Tem pastor que prende uma pessoa que está chamada porque ela não preciso dela, se eu ficar sem ela, o que vai ser de mim? Não, mas tem Deus para dar, em nome de Jesus Cristo. Olha o caso de Judas lá. Quem foi colocado no lugar dele? O Matias. Então, Deus sempre tem alguém para te dar e colocar no lugar, irmãos. Olha que o caso de Judas foi traição. Ele traiu seu mestre, ele traiu o ministério. Né? Agora imagine, Deus colocou alguém no lugar. Agora imagine se a pessoa é sensível à voz de Deus e libera alguém para cumprir o chamado dela. Muito mais Deus vai dar para ela, irmãos. É dando que se recebe. A gente não faz discípulos para a gente, é para Cristo. E se a pessoa crescer muito mais, louvado seja Deus, porque o apóstolo Paulo cresceu mais do que todos eles aqui, irmãos. E essa igreja entendeu a missão, o propósito. Cada um tem o seu dom, como a gente viu no corpo de Cristo. Mas cada um tem a sua função, é muito importante. Essa igreja se uniu para orar e jejuou, e orando foi confirmado o que Deus tinha falado, e eles imporam as mãos sobre Saulo e Barnabé e os enviaram. E eles foram, irmãos, versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Eu finalizo aqui. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Uma igreja local, ela não tem que pensar nela. Jesus nos chamou para pregar o evangelho e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É importante. Essa igreja nasceu através da oração e do jejum e da consagração. E conforme foi crescendo, havia alguns profetas e mestres. Que igreja frutífera. Foram outros dons que tinha nessa igreja. E Deus mandou separar 2. E os enviou. Porque essa igreja não prendia ninguém.
Irmãos, todos nós temos um dom. Olha, exercite o dom que Deus te deu. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Vamos buscar o Pai. Deus tem uma obra tão linda para fazer nas nossas vidas. Tem tanta gente precisando, irmãos, de salvação, de cura. Tanta gente precisando de ajuda. E você está no corpo de Cristo para ser esse instrumento. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado para pregar. Mas você tem, você pode interceder. Você pode fazer alguma coisa no corpo de Cristo, irmãos. Você pode fazer alguma coisa pela igreja do Senhor. Você sabe o seu dom, exercite ele. Em nome de Jesus, não deixe que ninguém pode você o seu chamado. Não deixe que ninguém te amarre ou te aprisione. Em nome de Jesus, seja sujeito às autoridades, mas se Deus estiver te chamando, Ele vai confirmar. Ele confirma em o nome de Cristo. Nunca se rebele contra qualquer autoridade. E sempre quando sair, como diz Isaías 55:12, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Porque quando Deus está na direção, a pessoa sai com alegria, não sai revoltado, não sai falando um monte da igreja de onde ela estava, e por aí afora vai, viu, pessoal? Tem que sair na paz. Agora, a própria igreja, o ministério pode enviar a pessoa que tem um chamado para a coisa. Deus dirige cada um de uma forma. Essa é a mensagem. Que igreja abençoada? A igreja de Antioquia. Olha, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém. Fique na paz, se inscreva nesse canal, dê um joinha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.